Então vamos lá, Gênesis 14, a partir do versículo 17. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Save, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Muito bem. Este é o texto, completando aí o capítulo 14 de Gênesis, recordando a história. Esse livro conta sobre esta batalha, né? A batalha dos 5 reis, ou de 4 contra 5, e a batalha na qual Abraão, com alguns homens junto dele, vão a Quedorlaomer para resgatar a Ló, seu sobrinho, que tinha sido levado cativo, os habitantes de Sodoma, juntamente também com os despojos, os bens de Sodoma que tinham sido saqueados. Nesta batalha, obviamente, a mão do Senhor abençoou Abraão, porque ele estava simplesmente lutando com a maior força da Mesopotâmia daquele tempo. E este mesmo Quedorlaomer tinha vencido todos os pequenos reinos ali na região da Palestina, e existiam naquelas regiões exércitos dentro de cada um desses reinos que não foram capazes de resistir à aliança de Quedorlaomer. Mas Abraão conseguiu. E é óbvio que isso daí não é fruto da força daqueles homens, nem da quantidade, nem do número, nem tampouco da estratégia que Abraão usou de atacá-los à noite e atacá-los uma equipe dividida em 2 grupos. Mas com certeza foi a mão do Senhor, porque na oração que Melquisedeque faz, nos versículos 19 e 20, ele deixa claro, especialmente no 20, que foi o Deus Altíssimo que entregou os adversários nas mãos de de Abraão. Tá? O Deus Altíssimo que fez isso. Então, Abraão sabia, e Melquisedeque também sabia, que aquela vitória não era fruto do trabalho humano, mas era fruto da mão de Deus. E Abraão, sabedor disso, ele vai agradecer a Deus por esta bênção. Quando esta batalha termina, Quedorlaomer é dispersado junto com seus homens, Ló é resgatado junto com os moradores de Sodoma, Abraão toma os despojos, toma as riquezas que são de Sodoma, e por direito, uma vez que ele venceu aquela batalha, aquilo seria dele, por direito seria dele. Além disso, o homem que consegue vencer o líder das 5 nações mais poderosas daquela região, que não foi vencido por nenhum rei, este homem, que é um nômade, chamado Abraão, ele passa, a partir desta noite aqui, a ser o homem mais temido da Mesopotâmia, porque ele conseguiu desbaratar Quedorlaomer junto com o seu exército. Então o que acontece? Daquela situação do capítulo 13, que Abraão é um homem que perde a sua reputação por causa de mentira, por causa de viver lá no Egito, agora ele está numa outra circunstância, numa circunstância em que a reputação dele
elevada pelo próprio Senhor por causa da presença dele nesse conflito dos 5 contra 4. Agora, o interessante é que, ao retornar então para casa com aqueles despojos, com aquela riqueza toda, trazendo esse povo que tinha sido sequestrado, 2 reis saem ao seu encontro, né? 2 homens poderosos. O primeiro deles é dito aí no versículo 17, que o primeiro deles é o rei de Sodoma. O rei de Sodoma aparece em outro lugar, o nome dele é Bera. Bera é o nome dele. Nós lemos lá no início do capítulo 14. O rei de Sodoma sai ao encontro de Abraão. E ele não sai ao encontro de Abraão para requisitar o que é dele. Ele sai ao encontro de Abraão para pedir. Não é requisitar, para pedir. Porque tudo aquilo que Abraão conseguiu tirar das mãos de Quedorlaomer agora é por direito dele. Então o rei de Sodoma, Bera, vai até ele e faz uma proposta que vai aparecer lá nos versículos 21 e 22. Ele oferece a Abraão ele faz a Abraão a seguinte proposta: olha, me entrega as pessoas, me devolva as pessoas da cidade, e você pode ficar com todos os espólios, tudo que você tirou na batalha, é tudo seu, né? Mas me dê as pessoas, e todas as riquezas de Sodoma serão tuas. Já o outro rei com quem ele se encontra, está aí no versículo 18, este rei é Melquisedeque. E Melquisedeque, ao invés de vir a Abraão com uma proposta de troca com ele, me dá uma parte do que você tem e fica com a outra parte, Melquisedeque não. Melquisedeque sai ao encontro de Abraão levando consigo pão e vinho e uma bênção do Deus Altíssimo, porque ele é sacerdote do Deus Altíssimo. E nós, quando estudamos sobre Hebreus, nós falamos bastante sobre Melquisedeque. Eu vou citar algumas coisas aqui, mas Melquisedeque vai a Abraão para abençoá-lo. Não vai nem para pedir despojos, não vai para pedir pessoas, mas ele vai oferecer a Abraão pão e vinho, que são obviamente simbólicos aí, uma vez que Melquisedeque é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Vai oferecer a bênção, e Abraão voluntariamente decide ofertar dízimos para o rei Melquisedeque, considerando que ele é um sacerdote do Deus Altíssimo. Muito bem, é impossível não começar esse texto exatamente com essa comparação. A comparação entre Bera, rei de Sodoma, e Melquisedeque, que é descrito aqui como rei de Salém. Bom, já de princípio, só olhando para o texto, nós podemos fazer algumas comparações interessantes. Bera, que é o rei de Sodoma, ele é rei de uma cidade que é uma cidade classificada como uma cidade da luxúria. É a cidade do pecado, né? É um lugar onde as pessoas estavam completamente entregues à sua própria carne, à carnalidade, à luxúria, estavam entregues ao sodomismo. Eles eram sodomitas, não por nascerem em Sodoma, mas o termo sodomita para nós hoje significa que eram pessoas que praticavam relações impuras, relações sexuais impuras de toda a ordem que você puder imaginar. Então eram pessoas que estavam completamente voltadas para os prazeres da própria carne. E a oferta que Bera faz tem tudo a ver com prazeres que são da carne. Bera diz: me entrega as pessoas e fica com os bens. É uma proposta de alguém que é materialista, de alguém que está com o coração voltado apenas para o que é deste mundo, para o que é material. É alguém que pensa segundo as próprias ofertas de Satanás. É a mesma tentação de Satanás para Eva lá no Éden, é a mesma tentação que Satanás propõe ao Senhor Jesus quando ele oferece coisas a Jesus, como se ele pudesse comprar o Senhor Jesus com comida, com poder, com riqueza, com autoridade. Então este Bera, ele nesse texto ele representa tudo aquilo que Satanás oferece, coisas materiais para cercear o povo. Ele troca com as pessoas, ele oferece coisas materiais para que ele fique com o seu coração. É esse o papel de Bera aqui. Enquanto isso, Melquisedeque é o rei de Salém. Salém é um nome antigo para Jerusalém.
E embora Jerusalém seja um lugar de muitos conflitos desde a antiguidade, o nome Salém significa paz. Paz. Esta cidade é a cidade da paz. Especialmente porque é exatamente nessa cidade que o palco do sacrifício que nos trouxe a paz aconteceu, em Jerusalém. Foi lá no alto dos montes ali em Jerusalém que Jesus Cristo foi crucificado. É lá que o nosso Senhor fez a paz entre Deus e os homens através do seu sangue. A expressão mais importante do nome dessa cidade, Salém e depois Jerusalém, é exatamente que essa cidade é a cidade que foi palco da obra redentora que promoveu a paz de Deus para com os homens. É interessante que Jerusalém também se tornou sinônimo de povo de Deus, sinônimo da igreja, sinônimo do lugar onde Deus está, sinônimo das moradas celestiais, sinônimo da nossa nova terra, a Jerusalém celeste, a nova Jerusalém. Sempre a palavra Jerusalém é sinônima da nossa expectativa. Então, quando fala sobre rei de Salém, está falando sobre aquele que estava governando a cidade que para nós é uma cidade referência de um lugar de paz, um lugar de onde emana a paz para o meu coração. Não é à toa que Jerusalém tem sido desde o princípio o palco de muitas guerras, porque é um lugar que está na contramão da ordem mundial. Enquanto a ordem mundial é cidades serem governadas por reis que promovam para o povo prazeres da carne, prazeres transitórios deste mundo, Jerusalém, desde o princípio, apontou para aquilo que é celeste. Lá no alto de Jerusalém, no Monte Sião, foi construído o templo do Senhor, o lugar onde Deus habitava e Deus tinha comunhão com o seu povo. E todos os povos ao redor de Jerusalém, desde o princípio, tentam de alguma maneira destruir isso. E então Jerusalém, que tem esse nome de cidade da paz, sempre foi um cenário de muitos conflitos, porque esta paz não é a paz comum dos homens, mas é a paz promovida por Deus. Então a diferença entre um rei era senhor de uma cidade completamente escravizada a Satanás, e o outro senhor de uma cidade que aponta para o céu, onde moram as pessoas que estão dedicando sua vida ao Senhor. Uma outra comparação interessante é que Bera saiu para encontrar com Abraão e ofereceu riquezas a Abraão em troca daquilo que ele queria, dos seus próprios interesses. Melquisedeque saiu para encontrar Abraão e ofereceu bênção a Abraão. Bênçãos celestiais, simbolizadas ali pelo pão e pelo vinho, que a gente sabe ser referência à obra de Cristo. Então Melquisedeque estava oferecendo para Abraão o quê? A esperança da redenção, a esperança da salvação. Enquanto Bera estava oferecendo ouro, prata, tesouro, coisas preciosas à luz deste mundo. Uma outra comparação é que, em relação a Bera, Abraão recusou a oferta. Em relação a Melquisedeque, Abraão aceitou a bênção. E não só aceitou a bênção, mas aceitou o pão e o vinho. Acredito eu que sem saber o que aquilo significaria, apenas por ter sido trazido pelo rei por Melquisedeque. Mas ele se alimentou daquele pão e daquele vinho, ainda sem saber que simbolizavam a obra de Cristo Jesus. Em relação a Bera, Abraão devolveu todas as suas riquezas e pessoas que tinham sido levadas cativas. Nos versículos 20, a partir do versículo 21, você vê qual foi a resposta que Abraão deu para os dois. No caso de Bera, Abraão devolveu tudo. Falou, não, eu não quero nada, nenhum fio de cabelo de Sodoma. Nenhum fio. Você vai ficar com as pessoas e você vai ficar com as riquezas. Eu não quero nada. Nada, absolutamente nada. Até porque, Moisés registra isso, para que lá na frente você não venha dizer, fui eu, rei de Sodoma, que enriqueci Abraão. Abraão quer deixar claro o seguinte, quem me enriquece é Deus, não é o rei de Sodoma.
não são as trocas com esse mundo, não são os favores, não são os arranjos, não são os acertos que me enriquecem. Quem me enriquece, se quiser me enriquecer, é Deus. E olha que Abraão aprendeu uma lição, porque lembra quem o enriqueceu lá no Egito? Foi Faraó. Enquanto estava acontecendo um caso de adultério, com o consentimento de Abraão e com a mentira de Abraão, porque a sua esposa foi ser esposa do próprio Faraó, né? É o que o texto disse lá, né? Por causa de uma ocultação que Abraão fez por medo da morte, em recompensa, o Faraó enriqueceu Abraão, né? Agora Abraão aprendeu a lição, e agora ele falou assim: eu não quero nada de Sodoma, não quero nada do Egito, quem me enriquece é Deus, então não quero nada de vocês, tá? É interessante então que Abraão devolveu todas as suas riquezas. E detalhe, realmente era direito. Eu fui consultar a respeito de história. É direito de quem vence uma batalha ficar com os espólios, mesmo numa circunstância dessa aqui. É direito. Então Abraão estava devolvendo algo que ele não precisava. Ele não seria injusto se ele ficasse com aquilo, mas ele não queria dar oportunidade para que Bera pudesse dizer: ele só tem isso tudo por causa de mim. É a oração que Melquisedeque vai falar assim: ó, quem entregou aquele povo nas suas mãos foi o Senhor. Ou seja, se existe alguém que precisa ser louvado, exaltado e agradecido, é a Deus. Abraão não quer ficar endividado com Bera, né? Ele não quer dever nada, nenhum favor, nada para Bera. Em relação a Melquisedeque, Abraão, ao invés de apenas receber as bênçãos, ele recebe a oração, a bênção, o pão, o vinho, e ele faz o quê? Ele deu os dízimos de todos os espólios de guerra. Então, se alguém ficou com alguma coisa daqueles espólios, esse alguém foi Deus, porque Abraão, antes de entregar tudo para Bera, ele vai e separa a parte que é de Deus, porque foi Deus que venceu aquela batalha, e entrega a Melquisedeque como uma obra de Deus. Não veio para a mão de Abraão, foi para a mão do rei de Salém, um dízimo. E é interessante essa questão do dízimo, porque os dízimos não são um privilégio, nem são uma responsabilidade, uma obrigação só dos cristãos. Naquela época lá, na antiga Mesopotâmia, pagar dízimos aos seus ídolos era comum em todos os povos, não era só nos judeus. Então, lá no Egito, se trazia dízimos a Faraó, não era imposto não, dízimo mesmo. Aos ídolos, por exemplo, no Egito eles adoravam o Nilo, então o povo pegava dos grãos que eles produziam com a água que fertilizava a terra, e eles traziam 10% daqueles grãos e eles jogavam dentro do Nilo. Então, não eram os hebreus apenas que faziam essa questão do dízimo. A questão do dízimo estava presente dentro de todos esses povos antigos. E Abraão vem então e retira daqueles espólios, ele tira a parte do dízimo e o restante devolve tudo para Bera. Antes disso, porém, como nós vimos lá no texto, no versículo 24, ele pega os companheiros de batalha que se associaram com ele para vencer Quedorlaomer e fala: ó, eles vão pegar a parte deles, porque é direito, cada um vai pegar a parte deles, eu não vou pegar nada. Então os outros pegaram o seu quinhão, que é o versículo 24, cada um pegou o seu quinhão, mas Bera ainda com certeza ficou com a maior parte de tudo isso daí, né? Porque Abraão, que era o detentor do direito maior, abriu mão desse seu direito. Então essas comparações elas são interessantes para nós percebermos a diferença entre este rei de Sodoma e entre Melquisedeque, que é a figura com certeza mais importante para nós aqui. O contraste com o rei de Salém é extremamente evidente. Falando um pouquinho sobre Melquisedeque, que é o rei de Salém, este nome, só para a gente recordar um pouquinho, Melquisedeque é a junção de duas palavras, né? Rei de justiça, tá? No hebraico, a palavra Melech é a palavra para rei, né? Melech. E a palavra Zedek é a palavra para justiça. Na verdade, Sedek é a palavra para justiça. Então, Melquisedeque
é Rei de Justiça. O nome que nós vimos que significa Rei de Justiça não pode ser menosprezado em todo o Antigo Testamento, porque este nome vai ser citado de forma enfática no Novo Testamento, que enfatiza especialmente esse significado de Rei de Justiça, Rei da cidade de Salém, que é então, portanto, Rei da Paz, porque essas duas alcunhas também são dadas a Cristo. Assim como também quem traz o pão e vinho para celebrarmos a primeira vez a ceia do Senhor é o Senhor Jesus, Ele que propõe esses símbolos. Então o Novo Testamento faz uma ligação direta entre Melquisedeque, como sendo o sacerdote do Deus Altíssimo, e Jesus Cristo, como sendo o sumo sacerdote do Deus Altíssimo. O que nós entendemos é que Melquisedeque, na realidade, lá no Antigo Testamento, ele é um tipo de Cristo. Ele é alguém, uma sombra do que Cristo seria. Ele é alguém que ali em Gênesis, ele está simbolizando para Abraão aquilo que Cristo simboliza para nós. O enviado do Deus Altíssimo para me abençoar. A quem eu devo dar honra, a quem eu devo dar glória. E então Melquisedeque, eu não tenho que idolatrar Melquisedeque, mas eu tenho que entender que ele é um tipo de Cristo. Para Abraão ver nele a esperança do Messias, daquele que vem abençoar, da parte de Deus aos homens, ajudando-os com suas deficiências. É interessante que nós podemos agora fazer uma comparação. Se eu pegar Melquisedeque e fazer uma comparação com Cristo, eu disse para vocês, nós já temos uma comparação em termos de nome, de significado de nome. Jesus também significa Rei de Justiça, Rei Justo, Rei da Paz. É assim que ele é descrito não só no Novo Testamento, mas já no Antigo Testamento. Melquisedeque, nós somos informados que ele não tem genealogia, pelo menos a Bíblia não narra nenhuma genealogia de Melquisedeque. E embora Jesus tenha uma genealogia por parte de Maria, mas ele não tem genealogia por parte do pai, que é o que conta dentro da cultura dos hebreus. E nós sabemos, por aquilo que a Bíblia revela, que ele é obra, Jesus ele é o verbo encarnado de Deus, e a gravidez de Maria se deu por obra do Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus, ele não tem genealogia de ambas as partes. Ele tem apenas a genealogia do lado da sua mãe, do lado humano, da natureza humana. Da natureza divina ele é eterno, ele não tem quem o gerou. Quem foi a divindade que o gerou? Não, ele existe desde toda a eternidade. Então, nós temos novamente uma semelhança. Do mesmo jeito que a Bíblia não apresenta uma genealogia para Melquisedeque, a Bíblia não apresenta uma genealogia divina para Jesus Cristo. Melquisedeque, ele é o rei da cidade chamada da paz, e Jesus é descrito em Isaías como o príncipe da paz. Melquisedeque, ele foi o primeiro sacerdote mencionado na Bíblia. Jesus é o último sumo sacerdote mencionado na Bíblia. Melquisedeque trouxe pão e vinho para Abraão, e Jesus ofereceu o próprio corpo e o seu próprio sangue em resgate das nossas vidas. Então, em todos os sentidos, Melquisedeque é um tipo de Cristo. Ele é uma referência, é um apontamento a respeito da obra do Senhor Jesus. A resposta que Abraão dá diante daquele anúncio que Melquisedeque faz da bênção para ele, é muito interessante, porque é uma resposta que demonstra gratidão. Ele, depois de receber a bênção e de ouvir da boca de Melquisedeque que o Senhor o abençoou, o texto diz: então Abraão de tudo lhe deu dízimos. Então esse texto é um dos textos que são usados inclusive para falar sobre o dízimo. Por que esse texto é muito interessante para falar sobre o dízimo? Porque diferente de outros textos em que você vai encontrar o dízimo de forma taxativa, como uma ordem, por exemplo, em Deuteronômio, como Moisés vai falar do dízimo, ele fala trazei, um imperativo, quando você lê nos profetas, especialmente o profeta Malaquias, é um imperativo.
Aqui nesse texto, nós não estamos num contexto de lei, não está sendo dado nenhuma lei. Esse texto é uma narrativa. E essa narrativa diz qual é a reação de um coração temente a Deus e de um coração agradecido a Deus. Qual que é a reação desse coração? A reação desse coração é de demonstrar gratidão a Deus através exatamente dos dízimos. E a ênfase que ele dá de tudo, lhe trouxe o dízimo. De tudo. Do que ele pegou, do que ele já tinha, de tudo. Lhe trouxe dízimos. É a primeira vez que você vai encontrar isso sendo apontado aqui. E o grande exemplo, se Abraão, que é o pai da fé, fez isso, os hebreus entenderam automaticamente que se Abraão, que é maior, fez isso, então nós também devemos fazer. Abraão fez para quem? Para Melquisedeque. Quem pode ser maior do que o pai da fé para os hebreus? Somente o Senhor Jesus. Então, o fato de Abraão trazer dízimos para Melquisedeque reforça na mente do judeu, especialmente no Novo Testamento, de que Melquisedeque realmente é uma figura divina, é uma figura que aponta para Cristo. Por quê? Porque Abraão, que é o grande pai da fé, e dele descendem todas as tribos, especialmente, inclusive a tribo de Levi, que é descendente de Jacó, que é descendente de Abraão, e a tribo de Levi era a tribo dos sacerdotes, mas lá em Abraão, todos esses descendentes estavam pagando dízimo a Melquisedeque. Então, você só tem uma figura compatível com Melquisedeque em toda a Bíblia, que é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Tá? Agora, o fato de pagar o dízimo é interessante, porque aqui nesse texto, o dízimo, ele é demonstrado não como uma lei, mas como uma atitude de gratidão e de reconhecimento da bênção de Deus. Né? E eu gosto, particularmente eu gosto de encarar o assunto dízimo dessa maneira. Né? É preceito também. Mas antes de ser um preceito, de ser uma lei, é uma maneira de eu demonstrar gratidão. E é bom de todas as formas trazer os dízimos. Ou por gratidão, ou por obediência, é muito bom. Mas eu acredito que é muito melhor quando eu consigo trazer os dízimos por gratidão. E não apenas por uma questão de obediência. Porque obediência é igual filho. Às vezes o filho obedece, mas não obedece contente. Né? Obedece porque sabe que tem que obedecer, mas lá por dentro não está muito convencido que deve fazer isso. Exatamente. Então, é muito mais provável que um coração agradecido esteja alegre do que um que está ali obedecendo de forma formal. Né? Então, as duas coisas são importantes. A obediência e a gratidão são importantes. Mas eu acredito que quando há gratidão, a obediência fica mais fácil. Né? Agora, quando há ingratidão, aí você tem uma tendência a desobedecer. Né? A desobediência, ela já é uma consequência da falta de contentamento, da falta de gratidão. Exatamente. E se existe esse entendimento, aí você não tem medo. Não tem medo de que aquilo vai fazer falta. Por que você não tem medo? Porque você sabe, veio das mãos do Senhor. Quem está cuidando da vida é o Senhor. Então, isso é um ponto importante. Eu queria encerrar já deu o horário para eu descer lá, mas eu quero encerrar ressaltando então 2 pontos importantes. Um deles é essa questão do dízimo, de nós seguirmos o exemplo de Abraão, de fazermos isso por uma atitude de gratidão a Deus. Né? Em primeiro lugar, gratidão, depois obediência. Segunda lição, ela é bem óbvia no texto. Cuidado, porque do mesmo jeito que Abraão teve um encontro com esses 2 reis, o rei de Sodoma e o rei de Salém, nós convivemos todos os dias encontrando com esses 2 reis. Todos os dias. Todos os dias nós encontramos reis de Sodoma, oferecendo para nós prazeres, coisas em troca de possuir a nossa mente e o nosso coração.
possuir pessoa. Uma pessoa é uma coisa por uma pessoa. Infelizmente, existe essa tendência na nossa carne de se entregar por coisas. Vamos lembrar de um exemplo que eu citei bastante nos 2 últimos domingos. Esaú. Esaú trocou a bênção da primogenitura, o direito à bênção da primogenitura, pelo quê? Por um prato de lentilha. Sansão trocou os seus privilégios divinos pelos prazeres que Dalila lhe oferecia. Triste. E nós temos exemplos na Bíblia, muitos exemplos, de gente que fez esse tipo de troca. Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. A Bíblia tem vários exemplos assim, dessas trocas absurdas que homens fazem. Os reis de Sodoma estão por todos os lados, todos os dias, nos fazendo esse tipo de oferta, nos dando coisas em troca de aliança, em troca de entrega da nossa mente, do nosso coração para alguma coisa. É o que Satanás tentou fazer com Jesus, mas ele não conseguiu. Por outro lado, todos os dias nós temos o privilégio de viver na presença do Rei de Salém, de viver na presença do Senhor Jesus. E todos os dias o Senhor Jesus nos oferece a sua bênção, a sua graça, a sua misericórdia. Todos os dias o Senhor Jesus nos dá a oportunidade de glorificá-lo, de exaltá-lo, de trazer nossos dízimos, nossas oferendas ao Senhor, de adorá-lo, de sermos gratos a Ele. Todos os dias Ele nos dá o privilégio do pão e do vinho, ou seja, o privilégio de nos alimentarmos de Cristo através da Bíblia, através das orações, através dos louvores. Ou seja, todos nós somos como Abraão na volta daquela batalha. Todos nós temos a oportunidade de conversar com esses 2 reis. A questão é, com qual rei eu vou passar o meu dia? O dia de hoje já foi, não dá para voltar mais. Mas amanhã, com qual rei você vai passar o seu dia? Com o rei de Salém ou com o rei de Sodoma? Essa é a pergunta para nós. Essa é a pergunta para quem está aqui, essa é a pergunta para quem vai assistir o vídeo, essa é a pergunta para a gente fazer amanhã cedo. Com quem eu vou passar meu dia? Com o rei de Salém ou com o rei de Sodoma? Que Deus nos ajude a viver todos os dias na presença do rei de Salém, do rei Jesus, do Senhor dos senhores. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento em que desfrutamos, ó Deus, da Tua palavra, que é alimento para o nosso coração. Pedimos ao Senhor nesta hora que o Senhor nos fortaleça e nos abençoe para lembrarmos, ó Deus, deste exemplo bom que Abraão nos deu, em que ele resistiu às ofertas do rei de Sodoma. Ele não deu atenção a essas ofertas, não se deixou seduzir por elas. Antes, ó Deus, ele recebeu a bênção do Senhor, ele trouxe a sua oferta de gratidão na presença do Senhor, e ele fez aquilo que realmente agrada ao Senhor, demonstrando que a confiança dele, finalmente, agora estava completamente no Senhor. Ó Deus, nos ajude a ser assim também. Livra-nos, ó Deus, de ficarmos depositando a confiança em pessoas e coisas, ó Deus, que realmente não podem nos assegurar nada. Ajude-nos, ó Deus, a depositar a confiança inteiramente no Senhor. E nós possamos passar os nossos dias na presença do Senhor, em oração, em estudo da Tua palavra, buscando a Tua presença, ouvindo a voz do Senhor, dando, ó Deus, ouvidos às propostas, às ofertas que o Senhor mesmo nos faz. Pedimos isso ao Senhor porque somos fracos, ó Deus, e dependemos e carecemos sempre, ó Pai, do Teu auxílio, da Tua direção. Então dirija as nossas vidas, ó Deus, e ajuda-nos, ó Pai, a rejeitar as ofertas do rei de Sodoma e a atender, ó Deus, as orientações e recebermos a bênção do rei de Salém, o nosso Senhor Jesus, hoje e para todo sempre. É no nome dele que pedimos estas coisas. Amém, Senhor.